falar com o Senhor, de estar na presença dEle. Nesta manhã que nós chamamos do domingo de Páscoa, nós queremos celebrar ao Senhor, celebrar a vitória de Cristo na cruz do Calvário, celebrar a ação de um Deus poderoso que nos ama de uma forma especial, que está conosco e nos dá a oportunidade de mais uma vez falar com Ele, celebrar a remissão dos nossos pecados. A Páscoa significa que o meu pecado, o seu pecado foi pago na cruz do Calvário. E eu queria junto com você nessa manhã louvar a Deus. Eu queria agradecer ao Senhor pelo privilégio que nós temos de servir a Ele. Você que está na sua casa aí nesta manhã linda, essa manhã abençoadora, com todas as dificuldades que estamos enfrentando, todas as lutas que temos passado, não pode se esquecer que a esperança é renovada em Cristo Jesus, que a alegria em meio à dor, ela é permitida pelo ato de Cristo na cruz do Calvário. E nós como servos dele, você que está se achegando aqui conosco nesta transmissão, não se esqueça que o amor de Deus foi dispensado sobre você. Você é alvo do amor de Deus. Deus tem te abençoado. Deus tem cuidado da sua vida. E eu quero junto com você nessa manhã orar, clamar ao Senhor, pedir que Ele nos abençoe. Sabemos de muitos entes queridos nossos, pessoas que nós amamos de uma forma especial, têm sofrido, têm vivido um momento difícil, mas nós cremos na intervenção do Senhor. Então, feche os seus olhos na sua casa, atente os seus ouvidos para a oração e fale com Deus com intimidade, com reverência a esse Deus Todo-Poderoso, na pessoa de Jesus, na pessoa daquele que venceu a cruz do Calvário. Oremos então. Ó Pai amado, em nome de Jesus, nesta manhã, aceite o nosso louvor, o nosso clamor. Continue falando conosco, Senhor. Fale ao nosso coração de uma forma tão intensa e tão aguda que nós não tenhamos outra ação, outra resposta a não ser te adorar, te louvar, exaltar o nome do Senhor. Então, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, ó Pai, pelo privilégio de mais um dia falar contigo, pelo privilégio de mais um dia ver a Tua misericórdia sendo renovada sobre nós, pela alegria que nós temos em meio à luta, às dores que enfrentamos. Sabemos de muitos entes queridos nossos que estão sofrendo, ó Pai, com esta pandemia, mas em nome de Jesus nós cremos num Deus que é poderoso, que é soberano, que é o Deus que está acima da compreensão humana e que quer nos abençoar nesta manhã de uma forma especial. Ó Pai, fale com o Teu povo que está conosco, fale com cada coração, abençoe as famílias, abençoe os pais, abençoe as mães, os filhos. Nós lembramos dos nossos idosos também, ó Pai, graças a Deus, porque muitos deles já se vacinaram e alguns estão aguardando para se vacinar. Ó Pai, eu quero te agradecer pela vida de cada um deles. Cuide do coração, cuide da mente, que haja a oportunidade de rever os seus parentes no tempo próprio do Senhor. Sê conosco, aceite o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração, no nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Eu queria que você junto comigo na sua casa lesse Lucas, capítulo 23, dos 53 até os 56, que diz o seguinte, Lucas 23, 53 ao 56, se você quiser abrir a Bíblia na sua casa, por favor, faça isso. Diz o seguinte a palavra do Senhor, então desceu e envolveu-o num lençol de linho e o colocou no sepulcro cavado numa rocha ou na rocha, no qual ninguém ainda fora colocado. Era o dia da preparação e estava para começar o sábado. As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galileia seguiram José e viram o sepulcro, e como o corpo de Jesus fora colocado nele. Então foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas e descansaram no sábado em obediência ao mandamento. Eu queria propor para você nessa manhã, para cada um de nós, a seguinte temática, da decepção à esperança. Imagine o contexto que os discípulos estão vivendo ali. Imagine a realidade que eles estavam experimentando. Você que está em casa, preste muita atenção nisso. O ambiente é um ambiente do coração apertado. O momento deles ali é saberem que Jesus, o seu Senhor, tinha sido crucificado, estava morto. O ambiente ali era de alguma forma um ambiente de decepção.
A angústia tomava conta dos discípulos, porque aquele que prometera a eles que iria para a cruz cumpre esse papel, mas ainda havia uma expectativa da ressurreição. E eu queria que você pensasse nesse contexto, como lidar no momento onde a angústia toma conta do nosso coração. Como lidar no momento onde parece que as coisas não estão indo como a gente está esperando. Como lidar no momento onde as adversidades são latentes, são pontuais ali. Como é que a gente lida com isso? Os discípulos enfrentaram essa realidade, eles experimentaram isso, sabendo que Jesus tinha ido para a cruz. Eles viram, eles presenciaram isso. O coração deles está apertado. Há um ambiente ali sim de tristeza. Porque sim, havia promessa da ressurreição, mas o que eles veem ali é um cenário para alguns de derrota. Não para todos, mas para alguns de derrota. E aí então eles têm que voltar às atividades, eles têm que voltar para a vida rotineira, eles têm que voltar para aquilo que era comum para eles, sabendo que o seu Senhor tinha ido para a cruz. Então o ambiente ali sim é de decepção, de desilusão em alguma instância. Havia uma certa desorientação. Como é que vai ser? Será que ele vai ressurgir mesmo? Será que ele vai vencer a morte como ele prometeu para nós? O coração dos discípulos está vivendo isso. Havia uma frustração. Meu querido, preste atenção numa coisa. Nós somos seres humanos e vivemos momentos onde muitas vezes o desapontamento, a tristeza, a luta, a dificuldade, a decepção, a desilusão pode tomar conta do nosso coração, e é esse ambiente que eles vivem aqui agora, nesse momento circunstancial. A frustração estava ali, mas havia também a expectativa de que Jesus venceria a cruz, de que ele triunfaria sobre a morte. E me causa muita atenção a percepção aqui do autor de Lucas, do livro de Lucas, dizendo que eles, naquele momento, eles estavam se preparando para receber o sábado. E o texto fala que eles iriam descansar no sábado. Agora, como descansar? Como cumprir o protocolo religioso? Porque o sábado para o judeu é o descanso, é o repouso sagrado. O sábado para o judeu é um dia abençoado, mas um dia que a angústia estava no coração. A incerteza, de alguma forma, estava tomando conta. Eles tinham que cumprir o dogma religioso de guardar o sábado, o Shabat, mas um dia de profunda introspecção, um dia de análise de como seria o dia de amanhã, um dia de guardar sim, de cumprir o sinal da aliança, que para o judeu era isso, uma instituição divina. Para o judeu, guardar o sábado era um sinal de santidade. Ele tem que experimentar tudo isso, e eu entendo que isso também pode ser associado aos nossos dias. É evidentemente que nós cristãos não guardamos o sábado como um dogma, como algo institucionalizado, como algo religioso. Para nós o dia é o dia de domingo, esse dia que nós estamos aqui celebrando a ressurreição do Senhor. Mas eu fico imaginando o coração dos discípulos lidando com essa decepção e ter que ter a expectativa da esperança. Eles tinham que olhar para o autor e consumador da fé que eles tinham. Eles precisavam entender que aquele Senhor era o Deus Todo-Poderoso, havia uma promessa do Senhor. Eu e você precisamos entender sim que enfrentamos dias difíceis, dias de dificuldades, dias de lutas, dias de momentos onde parece que a resposta não vem, parece que o coração está apertado, parece que o coração ali está querendo, às vezes até saltar do nosso corpo. Como é que nós lidamos com isso? É crendo que Deus é o Deus Todo-Poderoso, é crendo na ação do Senhor, é crendo que há uma esperança em meio ao caos, há uma luta em meio à dificuldade. Eu gosto muito do livro de Lamentações, no capítulo 3, quando Jeremias, que comumente é chamado do autor de Lamentações, ele diz o seguinte: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Então nós precisamos, num dia como esse, crer na esperança do Senhor. Eles precisavam crer na esperança do Senhor. Pelo menos 2 cenários mostram a realidade deles. O primeiro cenário é ali no livro de Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35, quando mostra os 2 discípulos no caminho de Emaús. Desapontamento, tristeza, o coração deles estava abatido, estava apertado.
E ali também, quando eles estão caminhando, indo para Emaús, Jesus reaparece, Jesus já havia ressuscitado, reaparece a eles, e eles estão caminhando ali na sua rotina, cabisbaixos, com o coração talvez apertado também, e Jesus começa a caminhar ao lado dele, e eles não percebem isso. Quando estamos envoltos na decepção, nós não percebemos a esperança perto de nós. E o texto vai dizer que Jesus continua caminhando com eles. E eles só vão perceber para Jesus depois, quando eles chegam lá na casa. Meu querido, preste atenção, na caminhada da vida, nós podemos sim enfrentar decepções. Na caminhada da vida temos momentos de altos e baixos. Momentos, às vezes, que causam desorientação, sim. Muitas vezes frustração, sim. Mas não podemos esquecer que Jesus está presente. Como é que nós lidamos então para sairmos da decepção e absorvemos e recebemos a esperança do Senhor? Volto de novo aí então para o livro de Lucas, capítulo 24 agora, do 13 a 35, um dos dois discípulos lá no caminho de Emaús. Preste atenção comigo nesse texto. Se você quiser ler ele aí na sua Bíblia, ou acompanhar, mesmo que na Bíblia digital, vai nos mostrar uma coisa muito interessante. Porque muitas vezes vivemos na decepção e não alcançamos a esperança, quando nossas expectativas estão erradas. Por exemplo, as expectativas dos discípulos ali no caminho de Emaús é que talvez Jesus ressuscitasse logo após a crucificação, instantaneamente, ao ponto deles estarem caminhando ali com a expectativa errada, e o coração gerando desapontamento na vida deles. Muitas vezes nós não vencemos a decepção, e caminhamos para a esperança, quando o nosso olhar para as coisas de Deus está sobre a nossa ótica. Se você quer ter esperança, olhe, tente olhar, experimente olhar, busque olhar para as coisas de Deus sob a ótica de Deus, ou seja, segundo a palavra de Deus. Muitas vezes vivemos a decepção e não as vencemos quando achamos que estamos orando da forma certa, mas estamos orando de acordo com as nossas opções, aquilo que nós queremos, aquilo que nós objetivamos, mas eles precisavam entender que Jesus disse que iria para a cruz, aquilo era o ato da remissão dos pecados, mas que aquele mesmo Jesus prometeu que venceria a cruz. Nós temos que sair da decepção e recebemos a esperança entendendo que Deus se manifesta da vontade dEle, da forma dEle, não como muitas vezes nós esperamos. Aí volto também o meu olhar e a minha mente para a ação deles no sábado. Você imagine aquele sábado para os judeus. Você imagina aquele sábado para os seguidores de Jesus, mais especificamente falando. Tristeza, coração apertado. Talvez a falta de vontade de simplesmente levantar. Momento difícil. Mas eles precisavam entender que o Senhor havia prometido que Ele venceria a cruz. Saímos da decepção e alcançamos a esperança quando a nossa esperança não é frustrada por aquilo que nós vemos, por aquilo que nós experimentamos, mas sim pela promessa que está por trás da esperança. Saímos da decepção e recebemos a esperança, como vemos os discípulos lá no caminho de Emaús, quando eles chegam em casa, que o abatimento, a decepção, ela é suprida pela presença de Jesus. É muito interessante quando eles falam o seguinte, lá na casa, e depois que Jesus se apresenta a eles, dizendo que Ele era o Cristo ressurreto, Ele fala assim, o nosso coração ardia quando ouvia a voz dEle. O nosso coração estava cheio da presença do Senhor, mesmo que ainda estava em choque. Quando eles percebem a presença do Senhor, o coração deles começa a arder. Porque eles se lembram sim que eram pecadores, mas eles se lembram que o pecado deles fora pago na cruz do Calvário. A ressurreição, meu querido, para nós cristãos, é a vitória sobre a morte. A ressurreição para nós cristãos é o triunfo do Cristo, o Filho de Deus, que venceu a última fronteira que Ele tinha para nos dar a salvação, que é a fronteira da morte. Como nos diz Gênesis capítulo 3, versículo 15, o Filho de Deus, Ele vem para esmagar a cabeça da serpente, a serpente simbolizando o pecado, a serpente simbolizando a presença do inimigo, e o Cristo vem para esmagar a cabeça da serpente. Você consegue entender isso? Você consegue compreender essa realidade? O amor de Deus é tão grande por mim e por você,
que o pecado é aniquilado na cruz, o pecado é destruído na cruz, o pecado é vencido na cruz, e eu e você temos a salvação, a transformação, somos novas criaturas. Entenda isso, meu cristão, você vai só celebrar mais uma Páscoa como algo comum, como algo corriqueiro, e não entender a dimensão do que está por trás disso. Compreenda que o Cristo que você serve, o Cristo que nós servimos, venceu, esmagou a cabeça da serpente, esmagou o pecado foi aniquilado, o pecado não reina mais, ele ainda pode nos acometer. Se você tem uma experiência com Jesus, se você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, se você foi transformado por Jesus, o pecado não deve mais reinar em seu coração, embora ele seja algo que aconteça corriqueiramente, ou está próximo de nós, mas ele não deve mais nos dominar. É muito bom ouvir a expressão dos discípulos lá, quando chego na casa, depois do caminho de Emaús, dizendo, nosso coração ardia. O coração começou a queimar de novo. O coração começou a acender a chama de novo. As chamas estão cada vez mais vívidas. Eu fico imaginando eles fazendo uma leitura de saber da crucificação. Alguns deles terem visto a crucificação. Eles caminharem naquele caminho ali, voltando para sua casa, e quando Jesus reaparece a ele, a chama é acesa de novo. Aquele coração ressequido pela tribulação volta a arder, a reacender. Eles passaram por um momento difícil, sim, mas eles voltam a entender o propósito, tanto do sofrimento de Jesus na cruz e posteriormente a sua vitória, mas também o propósito da vida deles. Meu querido, preste atenção numa coisa que é fundamental na vida cristã. Isso é importante você e eu entendermos. Jesus não prometeu para mim e para você que a vida cristã seria isenta de dúvidas, de dificuldades, de lutas, de adversidades, de momentos difíceis como estamos vivendo nos dias de hoje. Jesus não prometeu isso para nós, mas Ele prometeu que Ele nos consolaria, que Ele estaria conosco, que nós venceríamos por Ele, através dEle, para a glória e honra do nome dEle. É isso que os discípulos apresentam aqui. O reafirmar do propósito. Você tem um propósito diante de Deus. Então você não pode viver constantemente nas decepções da vida. Você tem que absorver, tem que receber a esperança do Senhor, para que o seu coração seja reacendido. Uma nova verdade invade o coração deles, porque eles ouviram muitos ensinamentos de Jesus. Eles experimentam e veem Jesus se colocando ali como cordeiro, que não foge da sua missão, que se entrega, cumprindo o plano do Pai, cumprindo o propósito do Senhor, que é submisso à convocação, ao chamado dEle, para a vida dEle. Ele se deixa levar para a cruz, porque ele tinha poder para não ir para a cruz, mas ele se permite ir para a cruz, cumprindo o plano do Senhor. E aí quando eles veem isso, eles sabem que Jesus ressuscita, é de novo reacendida a verdade no coração deles. Essa verdade invade o coração dele. As palavras que haviam proferido, talvez de desânimo, de abatimento, são vencidas pelo poder e a doçura de Deus no momento de dificuldade. E eles são arrebatados por essa palavra. Meu querido, você tem entendido o teor, o poder da palavra de Deus na sua vida? Quando você lê essa palavra, toma conta do seu coração. O seu coração é tomado pelo fogo do Senhor. E eu não estou falando aqui de liturgia religiosa, eu não estou falando aqui de estilo religioso, estou falando aqui do fogo do Espírito na sua vida. E o texto fala que a partir dali eles voltam para a missão. A exemplo do que acontece quando Jesus visita os discípulos lá na pesca, entristecidos, voltar para a rotina normal. Eles voltam para a missão. Num dia como esse, eu e você precisamos olhar para a dificuldade, para as lutas que estamos enfrentando, receber a esperança do Senhor no nosso coração, deixar que o fogo de Deus tome conta do nosso coração e voltarmos para o foco da missão, para o propósito de Deus, cumprir o plano dele. Não tinha sentido ficar na angústia. Não tinha sentido ficar no ambiente de decepção. Não tinha sentido ficar na prostração.
mesmo que aos olhos humanos tudo depunha contra. Mesmo que aos olhos humanos a realidade não era satisfatória. Não tinha sentido ficar na dúvida. Eles precisavam voltar para o foco da vida, para o foco da vida cristã. Outro texto que marca muito o meu coração, já dito aqui, é o texto quando Jesus aparece tanto aos discípulos quanto a Tomé, em João capítulo 20, versículos 19 até o 29. Nesse texto aqui nós temos 3 versículos que me chamam muita atenção. João 20, de 19 até o 29. O primeiro deles, quando Jesus aparece aos discípulos ali, reaparece após a crucificação. Ele diz o seguinte: paz seja com vocês. O segundo está no versículo 20. Os discípulos se alegraram quando viram o Senhor. E o terceiro está no versículo 29, de João capítulo 20. Então Jesus lhe disse: Porque me viu, você creu? Falando isso a Tomé agora, tá? A Tomé. Porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Primeiramente, Jesus reaparece aos discípulos. Eles sabiam da morte de Jesus, eles ficaram com o coração apertado. Mas quando Jesus reaparece a eles, ele diz: paz seja com vocês, no capítulo de João, no João capítulo 20, versículo 19. Essa aqui é a paz que excede todo o entendimento, como diz a palavra do Senhor. Jesus vai dizer em João capítulo 14, 27, eu vos dou a paz, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Sabe o que eu e você aprendemos nesse texto aqui, meu querido? Que mesmo no momento de angústia, e para os discípulos talvez o momento mais angustiante, porque eles tinham visto o seu Senhor ido para a cruz, mas até então não tinham visto ele reaparecer. Aqui ele reaparece. Eles percebem que a paz que Cristo dá em meio às lutas é uma paz que traz alegria para o nosso coração, que traz conforto, que traz alento. O próprio João vai dizer no capítulo 16, versículo 33, falando sobre Jesus: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis o quê? Aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós poderemos ter paz em meio às lutas. Nós poderemos receber a paz do Senhor em meio às dificuldades. Nós podemos ser absorvidos pela esperança do Senhor que traz a paz para o nosso coração. No versículo 20, do capítulo 20 de João, vai dizer o seguinte: os discípulos se alegraram quando viram o Senhor. Filipenses capítulo 4, versículo 4 diz o seguinte: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Uma pergunta para mim e para você, e que talvez fosse uma pergunta para os discípulos ali: nós temos tido a alegria do Senhor em meio às lutas? O nosso coração é um coração que olha para o poder do Senhor ou olhamos para as adversidades? Quando você tem a oportunidade de comentar o que você está vivendo, você é aquela pessoa que vive lamuriando, vive sofrendo de uma forma fora do comum, você está ali sempre com o coração entristecido, aquele olhar abatido, mas mesmo em meio à luta, não sendo aí alguém que queira fazer aquilo que você não é, ou ser aquilo que você não é, não é isso, mas você consegue apresentar uma alegria mesmo em meio às lutas. Como é que está o seu coração? Faça uma autoanálise para você entender isso. João capítulo 15, versículo 11 diz o seguinte: tenho dito estas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja o quê? Completa. Volto a dizer, não está isentando das lutas. Mas eu e você precisamos celebrar a Páscoa do Senhor, lembrando que mesmo quando a adversidade bater na nossa porta, nós podemos ter a alegria que vem do Senhor. E o último versículo desse texto aqui está no versículo 29, de João capítulo 20. Já agora Jesus falando especificamente a Tomé. Tomé, você sabe que é um incrédulo. Tomé é aquele homem que precisava ver para crer. Tomé é aquele que fala o seguinte: ó, se ele vir aqui, se ele falar comigo, se ele tocar em mim, se ele olhar para mim, se eu tocar nele, aí sim eu creio. Quantas vezes somos como Tomé? Quantas vezes eu e você agimos assim?
E nós precisamos entender que a decepção sim pode bater a porta, mas nós vamos para a esperança, recebemos a esperança quando deixamos de ser incrédulos. Olha o que Tomé vai dizer aqui, nesse texto. Olha Jesus dizendo para Tomé: você está crendo só porque você me viu, Tomé? Bem-aventurado ou felizes são aqueles que não viram e creram. João vai dizer no capítulo 5, versículo 24, eu asseguro, João 5, 24, eu asseguro que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será o quê? Condenado, mas já passou da morte para a vida. Preste atenção nisso. Quem crer em mim e crer naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado. Passaremos sim, vamos todos morrer, mas teremos a oportunidade de ter a vida eterna na pessoa de Jesus. João capítulo 3, versículo 36. Quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem o rejeita não verá a vida. João 3, 36. Jesus chamando a atenção de Tomé para que ele compreendesse, para que ele entendesse que o crer é pela fé. Não é algo palpável, não é algo que eu posso tocar. Nós precisamos nos dias de hoje, num tempo como esse, num momento de dificuldade, de coração apertado, de frustração, de tristeza, cremos pela fé. Porque o nosso Senhor venceu, como eu disse agora há pouco, a última fronteira que tinha, que era a fronteira da morte. A ressurreição, meu querido, é o pagamento total das transgressões, tanto a crucificação como a ressurreição. É o pagamento total. Romanos capítulo 4, versículo 25 vai dizer que ele ressuscitou para a nossa o quê? Justificação. Ele ressuscitou para a nossa justificação. E o texto clássico de Romanos capítulo 15, versículos 14 e do 16 ao 19, Romanos 15, 14, 16 até o 19. Se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vã, e a vossa fé também é vã. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é inútil. E você ainda estáis nos vossos pecados. Em seguida também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo é só nessa vida, somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Nós celebramos um dia como esse, a vitória de Cristo. Nós celebramos o triunfo. Nós recebemos a declaração máxima do poder de Deus, a sua morte, o seu sepultamento e a sua ressurreição. Nós celebramos nesse dia não a tristeza, não a angústia, mas a vitória revertida na ação da ressurreição, ou revertida na expressão do poder máximo do Senhor, quando Ele vence a cruz do Calvário. A vitória da cruz é a vitória sobre o nosso pecado. O Cristo ressurreto voltou em vida, sobrepujando a morte. A ressurreição de Cristo, meu querido, é o acontecimento fundamental da vida cristã. É o ápice da vida cristã. É o alicerce de toda a pregação cristã. É o alicerce daquilo que nós cremos, daquilo que nós evidenciamos, daquilo que nós proclamamos. A vitória sobre a morte é para fortalecer a minha vida, a sua vida. É para fortalecer os discípulos que estavam vacilantes, estavam olhando para a adversidade, olhando para a luta. A vitória sobre a morte é o triunfo do Deus Todo-Poderoso. A vitória sobre a morte é a mostra clara da autoridade de Jesus e do seu controle nos céus e na terra. Nós servimos esse Deus Todo-Poderoso. Há uma promessa para mim e para você. Há uma ação do cuidado de Deus. O Deus que nós servimos é o Deus Todo-Poderoso. E aí temos que fazer uma reflexão. Como é que nós estamos? Eu queria dar para você agora alguns segundos aí na sua casa. Feche os seus olhos. Curve a sua cabeça. Pense como é que você está. Pense nas notícias dessa última semana. Pense nas informações que temos visto
nos meios de comunicação. Pense na realidade que você está enfrentando. Pense talvez nas incertezas que o país enfrenta na esfera econômica, por exemplo. Pense em tudo isso. E o que isso traz para você? Desesperança? Descontrole emocional? Isso traz para você desestabilidade? Ou traz para você mesmo meio a tudo isso que é claro, que é evidente, que ninguém está criando, não existe uma conspiração, é algo claro, é só ir na frente de um hospital, você vê a sequência de ambulâncias paradas esperando atendimento, porque não há vaga no leito de hospital. É claro isso. A prova notória disso são os nossos entes queridos, que nós sabemos que foram acometidos dessa enfermidade, então está aos nossos olhos, mas o que isso traz para nós? O que isso provoca em mim e em você, que temos um Deus poderoso? O que isso provoca na nossa vida? Qual o sentimento que nós temos? Pergunte para Deus. Pergunte para Deus se isso traz para você fortalecimento ou não. Pergunte para Deus se você está tendo esperança ou se ela precisa ser renovada na sua vida no dia de hoje, para que você tenha um almoço daqui a pouco com seus entes queridos, celebrando o Deus da provisão, celebrando o Deus que está cuidando de você, celebrando o Deus que mesmo que talvez com algumas dificuldades tem preservado os seus recursos financeiros, celebrando ao Deus que tem cuidado da igreja dele. Você tem visto, você tem ouvido que Deus tem sido misericordioso conosco, tem ou não tem? Deus tem cuidado da nossa igreja, tem cuidado da sua igreja. Deus tem sustentado a liderança mesmo em meio às lutas. Deus tem nos dado a oportunidade num ano difícil como foi o ano de 2020 e tem sido também nesse ano de 2021, experimentar o cuidado, a graça dele, Deus cuidando da igreja, fazendo a igreja triunfar mesmo nas lutas. Isso é sinal da misericórdia de Deus. Isso é sinal da providência do Senhor. Meu querido, agradeça pelo alimento que você vai comer daqui a pouco. Diga a Deus muito obrigado, porque em meio a o que está acontecendo no mundo inteiro, o Senhor guardou a minha família, eu tenho tido alimento diário, e mesmo que talvez eu tenha perdido um pouco da condição financeira, mesmo que tenha acontecido algo comigo, Deus tem cuidado de mim, tem cuidado da minha família. Creia no Senhor. Se você enfrentou uma luta muito grande, creia que Deus continuará dando alento para você. Essa é a promessa do Senhor para a nossa vida, porque senão celebraremos mais uma vez, mais um culto, mais um ritual, mais um momento, mas não vai acontecer algo novo no meu coração. Os discípulos experimentaram isso. Eles viram Jesus indo para a cruz. O coração deles ficou apertado. No dia de sábado, ou do sábado, eles ficaram entristecidos, sim. Talvez alguns deles dizendo o seguinte: tudo acabou. Nada de novo vai acontecer. Nós tínhamos recebido uma promessa de que ele venceria a cruz, e ele está morto naquele sepulcro. Como é que nós vamos agir agora? Como é que vai ser a nossa vida agora? É nesta hora, meu querido irmão, é num momento como esse, como os discípulos enfrentaram ali, o momento mais crucial de todo o Evangelho, de toda a ação de Jesus. Um momento fundamental para a vida cristã. Era ali que iam ser evidenciados aqueles que de fato criam no Senhor, ou aqueles que eram meramente pessoas que estavam na multidão. O desafio de Deus para mim e para você nesse tempo é sairmos da multidão e entrarmos no corpo discipular, daqueles que vão para o fronte da batalha, aqueles que creem, aqueles que estão com o Senhor, aqueles que acreditam que Deus é maior, aqueles que acreditam que Deus pode dar a vitória em meio às lutas, aquele que acredita que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, o Filho de Deus, venceu sim a última fronteira, que é a fronteira da morte. Como diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 55 a 57. Abre, por favor, esse texto aí. Você já conhece, é um texto muito clássico. 1 Coríntios 15, 55 até os 57. Eu gosto muito desse texto. Eu amo ler esse texto aqui. Quase todas as mensagens que eu prego, eu cito esse texto. Porque para mim ele é um texto muito impactante. Diz o seguinte, 1 Coríntios 15, 57. 55 até os 57. Ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão?
O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Repito, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu querido irmão, meu querido amigo que está conosco nesta manhã, nesta transmissão, eu queria desafiar você. Eu queria que Deus falasse ao seu coração de uma forma tão intensa e tão poderosa, que a exemplo dos discípulos lá, eles saiam da desesperança e entrem na esfera da esperança. Eles saiam da decepção, melhor dizendo, e entrem na esfera da esperança. Eles saiam da angústia e vá para a providência de Deus. Eles saiam do ambiente de luta e de prostração, no ambiente de saber que Deus vai cuidar da vida deles. Eles saem no ambiente de adversidades, de incertezas, e vá para o caminho da verdade, da promessa, da evidência de um Deus todo-poderoso. Em nome de Jesus, eu quero nessa manhã orar com você, pedir que a graça maravilhosa dele, que o amor de Deus, que excede todo o entendimento, alcance o seu coração, que você possa regozijar no Senhor, mesmo que ao seu lado as coisas não pareçam tão bem, ou aliás estão evidentes que não estão bem, por causa das muitas informações que recebemos. Mas em nome de Jesus, que nesta manhã Deus invada o seu coração, Deus fale contigo de uma forma tão poderosa, que você não tenha dúvida do amor de Deus e da graça dele. Feche os seus olhos na sua casa, curva a sua cabeça, fale com o Deus Todo-Poderoso. Comece agradecendo a Deus pelo cuidado, pela provisão, pela orientação, pela capacitação, pela instrução. Agradeça a Deus porque Ele está te dando paz num ambiente de guerra. Guerra às vezes não somente física, mas uma guerra ideológica, uma guerra de poderes, uma guerra de conflito de ego, uma guerra onde as pessoas querem fazer do seu jeito, e muitas pessoas têm sofrido por isso. E Deus levanta um exército, o exército dele, que olha para o comandante, olha para o general e continua sob a voz dele, triunfando, caminhando, não olhando para o lado, não olhando para a adversidade, não olhando para o inimigo, mas crendo que Deus, que os capacitou, que os chamou, que os vocacionou, vai dar a eles a vitória na dependência desse próprio Deus. Oh Pai amado, em nome de Jesus, receba, Senhor, a nossa gratidão por esse dia. Receba, Senhor, a nossa alegria em meio à luta que temos enfrentado. Receba, Senhor, corações entregues, corações contritos, porque há do Senhor uma esperança de triunfo, de vitória. O nosso Senhor venceu a morte, o nosso Senhor venceu a cruz, o nosso Senhor triunfou. E há uma promessa para mim e para os meus irmãos que estão nas suas casas nesta manhã, de que triunfaremos também, que nada poderá nos separar deste amor, que podemos agradecer ao Senhor, sabendo que Ele é quem nos fortalece, mesmo que tenhamos dificuldades, é Ele que nos fortalece. Que possamos nesse domingo de Páscoa, Senhor, agradecer o alimento que é colocado sobre a nossa mesa, agradecer a condição de comprar os medicamentos quando há necessidade, agradecer os recursos financeiros que através do Senhor o Senhor tem garantido para a nossa família, agradecer, Senhor, porque quando encontramos nossos entes queridos, nossos amigos sofrendo por conta da enfermidade, podemos dar para eles uma palavra de conforto, uma palavra que vem do trono do Senhor, vem da graça de Deus. Use o teu povo poderosamente, Senhor. Faça-nos de nós instrumentos nas tuas mãos. Faça de nós, Senhor, homens e mulheres dependentes do Senhor. Levante uma igreja, Senhor, determinada. Levante uma igreja disposta a servir o Senhor a despeito de qualquer custo. Levante uma igreja, Senhor, que olha para frente,
olha para o futuro, sabendo quem é o Senhor do nosso passado, sabendo quem é o Senhor do nosso presente, e sabendo que esse Senhor nos condiciona a recebermos um futuro na presença dEle. Ó Pai, transforma esse coração abatido nessa manhã, levanta essa pessoa do leito, Senhor, restaura a saúde para a glória do Teu nome. Ah, Senhor amado, nós cremos nesse Deus que é vivo, que é poderoso. Nós lembramos de tantos parentes, amigos nossos que estão agora no leito de hospital, alguns deles entubados, alguns deles em estado grave, mas pedindo que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor entre com providência, com a cura do Senhor, com a transformação do Senhor, para que o Teu nome seja louvado, exaltado e engrandecido. Ó Pai amado, em nome de Jesus, eu quero Te agradecer por este dia que o Senhor nos deu, por esse dia que celebramos a Páscoa do Senhor, e celebramos o Cordeiro que foi dado na cruz, entregue na cruz, mas o Cordeiro que venceu a cruz. No nome de Jesus oramos, nesse Jesus que é todo poderoso, nesse Jesus que venceu a morte, nesse Jesus que triunfou. É neste nome que oramos, agradecemos, não somente agora, mas todo o tempo que estivermos aqui em vida. Te agradecemos no nome soberano de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Que a graça do Senhor seja sobre a sua vida, que o amor do Senhor alcance você poderosamente, e que as suas orações sejam elas atendidas segundo a vontade do Senhor. Nós estamos celebrando esse momento de Páscoa desde ontem à noite com a nossa juventude, estamos falando disso agora e vamos continuar à noite com o pastor Antônio pregando, trazendo para mim e para você uma mensagem de Deus para a nossa vida, do Jesus Todo-Poderoso que nos amou, que tem amado a mim, a você, a nossa família, a igreja dele. Deus te abençoe, tenha um dia na presença do Senhor, que Deus te abençoe poderosamente, no nome de Jesus. Um abraço, meu irmão, continua firme, vamos prosseguir em nome de Jesus.